Legal, vamos orar, gente. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui juntos nesta aula, neste momento de comunhão, neste tempo de preparo para uma Páscoa com significado. Obrigado porque nesta noite nós celebramos o túmulo vazio. Amém. Nosso Rei, o nosso Redentor vive. E nós te agradecemos por isso. Dá-nos da tua graça, da tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, gente. Pega uma folha, duas folhas cada daqui estão aqui. Passa para o próximo. Hoje, então, aula 3, última aula da nossa série de Páscoa 2014. Falando sobre o túmulo vazio. Então, primeiramente, nós vamos ver os textos e depois nós vamos à apresentação das maquetes dos túmulos. Muito legal. Então vamos começar. Cada um vai ler um texto. Eu vou começar com o texto de Mateus 27:60 e depois o Edu da sequência no próximo. E assim a gente vai lendo, mas eu vou fazer alguns comentários durante o percurso. Então vamos lá. Mateus 27:60. Aqui então, só para uma explicação, estão todas as narrativas sobre o túmulo. Eu escrevi entre parênteses para vocês sepulcro, porque de novo é aquele mesmo problema da nova versão internacional em inglês e em português. Para a gente então vai ter como sepulcro, tá bom? Mateus 27:60, e o colocou num sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Próximo. Mateus 27:61. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali em frente do sepulcro. Mateus 27:64. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Ok, antes de ir para o Mateus, para o 27. Peraí, agora é o 65, né? Agora está 27:65. Pode ler, não pode ler ainda, perdão, pode ler. Mateus 27:65. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham um sepulcro em segurança como acharem melhor. Vai lá, vamos terminar tudo de Mateus. Vai lá, Guilherme, lê os últimos todos de Mateus, por favor. Mateus 27:66. Eles foram e amarraram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Lê o próximo também? Mateus 28:1. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ok, eu li 28:2. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. E 28:8. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo a anunciá-los aos discípulos de Jesus. Abre a Bíblia então agora no Mateus 27, verso 57, ou você pode só ouvir a minha leitura, só para te dar um pouquinho do background dessa história. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Ele foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo fosse lhe dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fino, limpo lençol. E o pôs, como lemos no primeiro texto, no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Primeiro ponto muito interessante aqui é esse background do José de Arimateia. José de Arimateia era um discípulo secreto. José de Arimateia era um discípulo que não só mantinha escondido a sua crença, mas era também um homem rico. Por que é interessante pensar nisso? Porque nesse episódio fundamental da história de Jesus, que é a sua morte e ressurreição, nós temos Deus provendo aqui alguém com condições financeiras para socorrer aquele momento e salvaguardar o lugar aonde depois seria constatado que ele não permaneceu. Se esse sepulcro, por exemplo, fosse uma vala comum, um lugar que os romanos ali depositassem o corpo, imagine se deixasse para eles, sumam com os corpos, porque nós não temos nem ideia do que acontece com os corpos dos outros dois.
Mas no caso de Jesus, nós temos sim alguém que Deus proveu. Agora, olha que impressionante. Como esse José de Arimateia se converteu? Não temos ideia. Parece que ele tem realmente uma conexão profunda com Nicodemos. Ele faz Algumas parte ali. traduções falam que ele era um senador, era um homem político. Né? Exatamente. Senador Por é isso um que ele teve dos acesso títulos, possivelmente alguma influência com os líderes, com o Sinédrio, porque tem essa ligação dele com Nicodemos. Então, Nicodemos é um mestre da lei. Mas o que me choca é assim, é Deus preparar uma pessoa que era um discípulo anônimo, mas era um discípulo anônimo rico. O que nos mostra que Deus precisa de todo mundo, de todas as classes sociais, para um momento específico. Por quê? Porque um discípulo pobre aqui nesse momento não teria um túmulo para dar. Um discípulo rico tinha não só um túmulo, mas um túmulo novo, vazio. E esse é o grande ponto, porque o túmulo só, o fato aqui dele ser novo, era essa a ideia, não tinha nenhum outro corpo. Aí se fosse um túmulo com mais 3 corpos lá dentro. Tudo isso a gente tem que pensar quando pensa no fato da ressurreição. Então a gente tem a provisão de Deus, através de um homem rico, através de um discípulo anônimo. Por que então ele não dizia que era discípulo de Jesus? Por que ele preferiu manter essa... Postão. Vai? Acho que tem duas coisas ali. Uma que Jesus estava dando seu ensinamento e todo mundo tinha que ser unido com dinheiro, com Judas, cuidando do dinheiro e tal. Você diz quando os discípulos estavam com Jesus. Se ele fosse... Todo mundo soubesse que ele era rico, ele ia usar dele para fazer todas as... Não ia ter... Tipo, ele ia ter dinheiro para comprar pão para todo mundo lá. Não, mas ele não era seguidor Exato. dos discípulos. Então, acho que é isso. Que é o outro lado é que fica guardado, que fica escondido ali, para quando exatamente... Na hora que precisar, ele se manifestar. Entendi. Pode ser uma coisa dessa, mas por que ele não fala? Por que ele mantém secreto? Se Jesus deixava bem claro que era para todo mundo ser sal e luz, proclamar, compartilhar, por que ele fica quieto? Por que ele esconde? Por que a gente tem essa ideia que literalmente do texto aqui, um homem rico, um homem que também era um discípulo, mas é um discípulo... Eu acho que, devido à posição social dele, e como a maioria das autoridades eram tudo contra Jesus, Sim. provavelmente, possivelmente, ele não iria entrar em choque com todo mundo e criar um problema para ele e até pro... Classe social, então, primeiro problema. Qual o outro problema? A gente falou aqui, ele é rico e ele é o quê? Talvez um político. É um homem Então, influente, qual é o né? problema disso, além da classe social? O político de não querer se envolver. O meio que ele está, sua posição. Sua posição faz dele, não sei. Agora, por que mesmo entendendo, ele sendo discípulo, ele é apresentado pelo Deus, discípulo do Senhor, né? Bem claro, entraram, José que era discípulo de Jesus, claramente. Mas, então, se ele era discípulo, então não era tão anônimo assim? Por que alguém, bem-vindos, por que alguém que iria manter a sua filiação em silêncio no início do cristianismo? E aqui nós estamos falando início, certo? Nós não temos aqui a igreja, certo? Nós não temos aqui o organismo, nós temos aqui o quê? Um momento áureo, o momento da ressurreição, a coisa ainda nos textos que nós lemos. Para cumprir o que está escrito, talvez, né? Por isso que ele ficou escondidinho, quietinho, na hora que ele fosse aparecer. Estava escrito que ele ia ressuscitar, então ele precisava de alguma coisa para manter o corpo seguro. Sim, esse é o fato. Mas eu quero saber por que uma pessoa mantém no momento ainda de início de coisas novas um certo assim low profile. Dúvida talvez. Dúvida por quê? Ele não estava certo ainda de que fosse... Ia acontecer filho tudo, de Deus. enfim. Perfeito. Aí no último momento ele falou, tá, eu vou. Em outras palavras, Vamos a ver gente se é nunca mesmo. pode tirar essa palavra mágica do contexto ressurreição e início da igreja primitiva. A palavra é
instabilidade. Não estava estável. Sou discípulo assim que faz um discípulo, assim que vive um discípulo. Número 2. O mundo. O mundo trata assim um discípulo porque há liberdade religiosa e todo mundo é tranquilamente, vai na igreja, na sua filiação, na sinagoga. Não estava assim, existia uma instabilidade absurda, ninguém sabia o que ia dar. Qual que é a prova da maior instabilidade? São 11 discípulos saírem correndo. Vazar todo mundo. Instabilidade. Mas eu falei, mas Jesus não avisou que isso está? Avisou. Nem a família dele acreditava. Nem os irmãos dele acreditavam nele, é verdade. Então, instabilidade é o nome do jogo. Depois Jesus ressuscita, já cresce um nível de estabilidade, mas continua muita instabilidade. Mas o que é agora? O que a gente faz? Não, aí tem que reunir todo mundo e Jesus fala, agora vocês vão pelo mundo e pregam o evangelho. Pregar o evangelho, legal. Mas antes de pregar o evangelho tem que receber mais uma dose. Para tirar a instabilidade. Qual que é a dose? Espírito Santo. Recebe a dose do Espírito Santo, aí caminha mais pouco. Caminha como? De novo, um pouco de instabilidade. Não tem organismo, não tem prédio, não tem nada. Aí os apóstolos têm que ficar o quê? Se virando, correndo atrás para ensinar, para fazer base, para fazer o quê? Para fazer uma plataforma. Tem manual de instrução. Perfeito. Não estavam com o Novo Testamento na mão, não estavam com nada nas mãos. Instabilidade. Então é impressionante que foi um negócio bem gradativo. Paulatinamente vai ter uma base, mais uma, até a coisa ficar fixa, tá bom? Então vamos lá agora para os evangelhos de Marcos. Marcos, qual que é o próximo? 15:46. Toma aqui, Elane, Gabriel, pera um pouquinho só. Gabriel, vai lá, pode ler. Elane, lê pra gente, por favor, o 15:46. Marcos, aí continua aí. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e colocou-o num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Ótimo, continua. Marcos 16:2. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Grife todas as vezes que aparecer agora elas, mulheres, aí no seu texto, por favor. Prossiga a leitura. Perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Marcos 16:5. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontados. Marcos 16:8. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estávamos amedrontados. Legal. Segunda pergunta importantíssima na narrativa. E por que eu estou fazendo isso com Marcos e não com Mateus? Primeiro porque Marcos é o primeiro evangelho. Mas por via das dúvidas, se você quiser olhar aí nos textos de cima, você vai perceber a mesma coisa. Que, Mateus 28:8. As mulheres saíam depressa do sepulcro. 28:1. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foi ver o sepulcro. Então nós temos a presença das mulheres. Então minha segunda pergunta é, por que no evento da ressurreição, Jesus, as mulheres são as primeiras que aparecem na cena da ressurreição? Por quê? Por quê? Não vai ser aquela piadinha Não vai ser aquela piadinha infame, infeliz, feliz. são fofoqueira demais. Que ela sai falando pra demais. todo mundo, né? Tu que dizes, eu tô aqui quietinho. Por Eu quê? acho que a mulher é mais presente, ela tá mais atuante, ela vai atrás pelo sentimento, a mulher participa mais. Hoje estamos em menor número, mas normalmente a gente tem muito maior número junto, seguindo uma causa. Talvez as mulheres fossem menos perseguidas até por essa violência religiosa, então mais sentimento materno, aquele negócio todo. Né? Quem dá mais? Mulheres, por que a ressurreição é primeiro anunciada à mulher e não ao homem? E aí tem mais um detalhe, que elas foram para lá para arrumar um homem. É justamente isso que eu ia falar, tipo, porque elas estavam lá na hora, tipo, foram elas que foram dar um aftercare. Sim, mas Deus sabia disso, né? Sim. Porque Deus deixou que fossem mulheres, foram elas escolhidas. Presta atenção no ponto. Jesus veio à Terra e escolheu 12. Tinha alguma mulher lá? Nenhuma. Nenhuma. Porque ele não sabia?
Ou porque não tinha nenhuma mulher lá naquele momento? Não. Que era cultural. Porque ele quis. Não, porque ele quis. Certo? Se ele quisesse mulher cultural ou não, ele falaria, ou tendo mulher ou não, o que ele faria? Você vai vir aqui, vai participar. Vai ter 10 homens, 2 mulheres, 6 e 6. E ele podia ter feito isso, não podia? Podia. Se ele quisesse, ele podia. Mas ele não fez. Então, na escolha dos discípulos, a escolha foi masculina. Ele determinou assim. Não foi um acaso, uma coincidência, um acidente de percurso. Ele decidiu assim. No início, no ensino, na instrução. Na ressurreição, não é um acaso, não é coincidência que mulheres estão lá. Elas, amedrontadas ou não, elas para cuidar do corpo ou não. Tem mulher. Tem mulher. Eu não vou responder. O texto vai responder para vocês daqui a pouco. Só fica com essa pergunta na cabeça que é fantástico. Pula para os de Lucas agora. Quem foi o último? Olho, Guilherme. Então, Gabriel, lê para a gente Lucas 23:53, segunda página. Então desceu, envolveu um lençol de linho e colocou um sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda foi colocado. Lucas 23:55. As mulheres, que a igreja faz, que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia, seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Olha que interessante. Então aqui a narrativa de novo de que seguiram o José de Arimateia e foram atrás dele quietinhas para saber onde estava. O que dá-nos a impressão de que José de Arimateia foi lá conversar com Pilatos, foi lá pedir o corpo, saiu, conseguiu o que ele queria, fez o transporte e essas mulheres ali acompanharam, seguiram José e viram o sepulcro. A ideia que o texto transmite aqui não é foram juntas. Não é seguir de ir junto, é seguir de... Distância. Tô olhando, é lá. Ok? Prossiga a leitura aqui. Elane, o próximo. Lucas 24:1. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as suas especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Ok, aqui então tem a ver com o que o João mencionou. Sim, elas foram para prestar respeito, elas foram para cuidar do corpo, preocupadas talvez com toda a aflição que o corpo de Jesus sofreu, toda a tortura que aquele corpo sofreu, foram prestar um socorro, um cuidado, um care realmente para o corpo. Prossiga. Lucas 24:2. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Lucas 24:9. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas as coisas aos 11 e a todos os outros. Ok, pausinha. Elas contaram. Contaram o quê? Contaram que chegaram lá, a pedra estava removida, não estava no lugar, alguém fez isso. Não era uma pedra simples, leve, era um negócio pesado, difícil, era realmente uma tampa. Uma tampa que fechava e quando fechava, fechada. E elas foram e contaram aos 11. Elas foram ao local, ao embrião de autoridade, foram lá contar para eles. Presta atenção. Vai lá, próximo. Lucas 24:12. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao seu sepulcro. Abaixou-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Lucas 24:22. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro. Lucas 24:24. Aqui vem a bomba. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Opa, então número 1, as mulheres vieram, deram depoimento e ninguém acreditou. Então vamos lá, no sepulcro dá uma olhada. Aí eles vão, dão uma olhada, chegam lá, opa, é verdade, voltou admirado com o que acontecera. Realmente aconteceu. No último de Lucas, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro. Em outras palavras, os que podem afirmar algo foram lá. Porque o primeiro relato não basta por si só. Ele precisa de mais uma força, no caso aqui,
masculina. João 19:41. Vai prestando atenção, fica pior ainda. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo onde ninguém jamais fora colocado. Aqui de novo, né? João deixa bem claro parte do que a gente entende como a localização. Assim como eu falei no passado, na aula passada sobre localização, geografia, João dá pra gente, claro, que no Gólgota tinha ali próximo um jardim e ali tinha um sepulcro. Então essas coisas são juntas. Crucificação, jardim e sepulcro. É por isso que lá em Jerusalém, no jardim do túmulo, que todo mundo gostaria e quer que seja lá o local da crucificação e do túmulo, é porque ele tem esses três cenas. Ele tem o Gólgota, tem o jardim e tem o túmulo. Mas, pela arqueologia, não parece ser lá. Eu acredito que não pode ser, porque Deus não ia permitir essa idolatria, essa peregrinação idolátrica que existe lá naquele lugar. Acho que nem isso é por isso, porque tem lugares que a gente, por exemplo... Tem lugares que isso acontece, que você sabe exatamente que é lá. Mas o fato é que... Ali Deus não permitiu para Moisés. Não permitiu para Moisés, era contra os túmulos. Jesus desceu a lenha nisso. Vocês ficam construindo túmulos para os seus profetas. Jesus era contra isso. Mas eu falo que não, porque existem outros lugares em Israel que você tem certeza. Você vai em Cafarnaum, por exemplo. Cafarnaum é Cafarnaum, cidade de Jesus, não tem como errar. Você entra lá dentro e fala, estou na cidade de Jesus, ponto final. É conclusivo. Agora, por que os cristãos gostam de lá? É porque lá é um ambiente lindo. Você vai lá, você faz um culto maravilhoso, você faz uma ceia maravilhosa, você tem tudo para ver. É maravilhoso? É maravilhoso? É maravilhoso. E administrado por inglês. E administrado por inglês desde o princípio e cristãos, então é legal. Tem que ir? Tem, é legal. Mas a arqueologia não dá para falar. Mas o João nos deixa claro isso. A combinação de jardim, túmulo e Gólgota, ok? Próximo. 19:40. Qual que a gente deu? 4:2. Por ser o dia da preparação para os judeus e visto que o sepulcro ficava perto dali, colocaram Jesus ali. Vai lá, prossiga. João 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Ok. João 22. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. João 23. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. João 24. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. É o primeiro link runner da Bíblia. Né? Há uma dúvida e há uma corrida. Uma competição. Uma dúvida e uma competição. E essa competição não para. Segue lá. João 26. A seguir, Simão Pedro, que tinha... Opa, já é o 4? Não, esse aí. Eu sei. Vocês vendo? A seguir? Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. Outras palavras, é o segundo lugar. O primeiro lugar já entrou no sepulcro, o segundo lugar chegou agora. Gabriel, 28. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, ele viu e creu. João 20:11, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Eu pergunto novamente, por que as mulheres são as primeiras a se encontrarem com a ressurreição, com o fato, e não os homens? Não os seus discípulos de andar juntos todos os dias. Por quê? Alguma ideia? Eu diria, na minha mente, pela facilidade que a mulher tem em crer. Mas, por outro lado, fala que elas foram para preparar o corpo de Jesus. Então, eu não consigo saber se elas foram só para preparar o corpo ou tinha junto ali. Vamos ver o que aconteceu.
Se estava na mente delas as palavras de Jesus, o saber, a promessa. Cuidado mesmo. Eu acho que a mulher sempre ela tem um cuidado maior pela causa, até hoje. Né? Você vê que dentro das igrejas as mulheres são o que mais trabalham Opa, dentro das igrejas. Né? estamos chegando lá. E eu acho que naquela época também não era diferente. Eu acho que também que entre os homens tem meio que um individualismo, porque, tipo, quando as mulheres viram, elas, tipo, em grupo acreditaram Sim. e foram espalhar a mensagem Sim. do que aconteceu. Os homens, um não acreditou, daí ele foi checar, daí ele Sim. voltou, o outro também não acreditou, daí eles foram checar. Sim. Tanto que depois tem até uma corrida pra ver quem chega primeiro. Pra ter a história verídica, exato, tem que correr. Então eu acreditar, a mulher crê com mais facilidade. Exatamente, Sandra, você acertou a resposta. Então, assim, primeiro ponto, a ida até lá é para cuidar. É isso que nós sabemos. Podia ter algo no coração, na desculpa de cuidar, a gente vê se vai acontecer alguma coisa? Pergunte para elas quando chegar no céu. Mas não nos importa. O que importa é que no evento da ressurreição, chegando lá e tendo percebido não está aqui, elas saem correndo e falam, ele não está lá. Aconteceu. Aconteceu. Aqui que falar, aqui ia acontecer. Aconteceu. Agora, os homens, não. Tem que mandar comitiva, tem que checar, tem que correr, tem que fazer corrida, tem que ir atrás e assim por diante. Então eu acredito que essa é a resposta. Jesus escolhe, aí vem a minha conclusão. Jesus escolhe homens como seus discípulos e dá para eles o caminho da instrução, o caminho do ensino. Dá para eles, vão e ensinem, aprendam e ensinem, aprendam e passem. Jesus fez isso, a gente gostando ou não, querendo ou não, Jesus fez isso. E mostra essa característica. Se você pega toda a Bíblia, você tem quem? Você tem na Bíblia alguma mulher ensinando? Você tem algum livro de alguma mulher dando instrução teológica? Não. Você tem mulheres fazendo coisas de Deus. Tem mulheres fazendo coisas de Deus. Lindas coisas. Mas você não tem mulher dando instrução. Então, o que Jesus faz aqui? Ele escolhe seus homens. Os homens vão e dão instrução. Mas na hora de mostrar a crença, a sensibilidade e a resposta ao que vê, tem que ser o sexo feminino. O interessante desse texto todos aí que nós vimos aí, que fala das Marias, né? Sim. E a mãe de Jesus? Cadê ela nesse momento? Maria, mãe de Jesus. Ela não está presente nesse evento todo aí. Está de luto, coitada. Provavelmente, ou sai, eu não sei. É uma pergunta maravilhosa. Onde você foi, Maria? Porque em tese, ela tinha que estar lá cuidar do filho. Enfim. Mas a gente simplesmente não tem, né? Não tem na narrativa. Não tem na narrativa. Aqui o catolicismo não pegou, né? Deixou quieto. Então, assim, eu acho que é muito bonito isso, porque mostra a sensibilidade da mulher, mas tudo isso que vocês falaram, a mulher mais sensível, a mulher que bota mais a mão na massa, a mulher que trabalha mais, acho que tem a ver com a beleza da mulher. É um negócio impressionante isso. E que Jesus e Deus, é óbvio, sabendo disso, decide revelar primeiro a mulher, e a mulher crê, e a mulher vai, a mulher avisa, a mulher sente, a mulher chora, ela já está chorando ali no sepulcro, eles estão ali conversando. Ela já está sentindo, ela já está entendendo que alguma coisa aconteceu nessa frase linda. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do discípulo. E a narrativa aqui de João está na preocupação de mostrar quem ganhou a corrida e quem não ganhou. Não, é estranho esse negócio. Quem ganhou e quem não ganhou. E a mulher, ao lado dela, tá. O coração está ali. O coração dela está ali naquela hora, sofrendo, chorando. Então eu acho que isso diz muito, muito a respeito sobre quem é quem é o quê. E é claro que essa conversa, nos dias de hoje, ainda dá um debate tremendo, né? No dia de debate, aí você vai ter aquele grupo que vai falar, não, então só homens podem ministrar, mulheres não, que é uma outra questão, que é uma outra história. Mas o fato aqui do texto que eu acho bonito, simplesmente é Jesus escolher 12 para seguir, para acompanhá-lo. Mas na hora de revelar a coisa mais importante a respeito a base fundamental do cristianismo,
as mulheres aparecem primeiro. E eu acredito que Jesus está trazendo a mulher nessa hora, naquela cultura, diante daquele drama que a mulher sofria, está trazendo a mulher para um nível de igualdade. Está trazendo a mulher para mostrar, olha, elas aqui são tão importantes que eu estou me revelando primeiro a elas, não a vocês, homens. Vocês estão ainda com essa cabeça aí, vai ter que checar, mas eu escolhi elas inicialmente para a revelação do ponto áureo do cristianismo, que é a ressurreição. Eu acho que Jesus faz com essa resgate da mulher no contexto discípulo, assim como ele tenta fazer tocando os samaritanos. Lembra? Como é que Jesus vai pregar em vila de samaritanos? Através de quem? Através de quem que Jesus entra para pregar, para falar para samaritano? Através de uma mulher que estava na água lá. Através da mulher. No pote lá. E quem que era essa mulher? A mulher samaritana. A mulher samaritana que ouve, eu tenho água da vida. Eu sou a água viva. E a mulher, por causa da mulher samaritana, Jesus faz uma passagem pela vila dos samaritanos. Jesus fala, deixa eu resgatar também esses aqui. Porque esses aqui estão excluídos há muito tempo atrás. Mulher servindo de canal para Jesus entrar com a palavra. E agora, no caso da ressurreição, traz a mulher de novo. Homens, acordem, porque não é assim. Naquela época estava complicado, naquela época era complicado, a gente sabe disso. Mas, na minha opinião, Jesus já estava preparando o terreno para que no reino de Deus, na cultura cristã, não houvesse essa barreira tremenda. Que até Paulo ele faz isso no contexto gentílico, e é terrível, né? Que a mulher não fale, que ela aprenda em silêncio, que é um negócio que eu entendo que é puramente para aquele momento histórico. Mas aí o que acontece? Por causa de versos como esse, muita gente se apropria de maneira errada, então a mulher nunca pode falar nada. O que é um absurdo sem tamanho. O mesmo Paulo ele super elogia uma mulher lá em Sencreia. Exatamente. Então é um contexto específico aquele, mas que de novo a exegese errada faz com que a interpretação fica uma loucura. Lindo, né? Eu acho maravilhoso esses textos da ressurreição, esses textos do túmulo, porque eles deixam claro pra gente essa força de que Jesus faz. Vamos só terminar lendo o Marcos 15, 43, porque ali tem mais alguma coisa, eu acho que eu separei, sobre o José de Arimateia. Marcos 15... Não tem que abrir a Bíblia. Eu leio aqui. Né? Olha lá. Chegou José de Arimateia, aquilo que o Edu falou, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. É fantástico. Né? E o interessante ousadamente. dos outros textos desse mesmo episódio, Mateus também que relatou isso, né? Mesmo texto, ele fala que Pilatos, depois de consultar lá os caras, tá morto o homem? Tá, então pode dar. Sim. Eu acho bonito porque... Ele só entregou o corpo depois de certificado que Jesus já tinha morrido. Sim, porque teve um episódio, como eu preguei no sábado, né, sobre da lança, era morte sobre morte. Agora, é interessante você imaginar isso, né, que aqui nessa narrativa que a gente lê de Marcos existe o ousado, querendo dizer, não era um pedido tão fácil. Não é. Pedir o corpo. E principalmente porque também nós temos todos os relatos de que Pilatos faz o quê? Manda a guarda. Coloca a guarda lá. Manda passar o negócio para também selo, manda selar, manda por guarda, porque com o selo é algo burocrático, é algo que não toque aqui. É igual a fita da polícia na rua, não entre nesse lugar. Então, muitos eventos, muitos detalhes que envolvem isso. E que, graças a Deus, na conclusão final é de que o Senhor, até na hora da sua ressurreição, está resgatando o status de pessoas. E, ao meu ver, ele está resgatando o status da mulher. Bendito seja Deus por isso. Vamos lá agora, então, as apresentações das maquetes. Vamos lá, eu acho que vale a pena. Então, eu fiz aqui essa maquetezinha, demonstrando, né? Então, iniciei aqui dizendo que, para você entender, entrar, né, no contexto da crucificação de Jesus,
é só seguir as placas numeradas. E aqui nós temos as numerações que vão de 1 a 13, que são todas as citações, né? O 1, essa é a primeira citação de José de Arimateia, né? Que já vindo à tarde, sexta-feira, chegou um senador honrado de nome José, e o texto vai de Mateus 27 e Marcos 15. Né? O step 2, né, havia o horto falando a respeito, o texto que fala a respeito do horto, que havia esse lugar, né, próximo de onde Jesus foi crucificado. A placa 3, né, dizendo das mulheres, passou a sexta-feira, depois no sábado, passou o sábado, e logo no domingo, muito pela manhã, né, foram então Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, e compraram aromas para ir ungir o corpo, embalsamar o corpo, perfumar o corpo de Jesus no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. Então, os textos que relatam isso, Marcos, João e Lucas. Então, um detalhe interessante, até hoje no hebraico é chamado o primeiro dia da semana. Até hoje. Domingo a gente tem que... E um detalhe que eu coloquei aqui no step 3 é que, enquanto elas estavam indo ao sepulcro, havia uma dúvida entre elas. Quem irá remover a pedra? Elas sabiam que elas tinham visto, conforme no step 1 nós vemos, elas tinham visto que realmente era uma pedra muito grande, impossível a elas remover. No 4, no primeiro dia da semana, Maria Madalena e as outras Marias foram ao sepulcro na madrugada, sendo ainda escuro, e viram a pedra tirada do sepulcro, que a pedra não estava mais no sepulcro. Então já resolveu um problema que elas tinham de início, a pedra não estava mais. No 5, elas e Lucas, né? Lucas relata que entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus, Lucas 24:3. Elas entraram e não acharam o corpo. No 6, viram um jovem assentado à direita, vestido com uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde eles o puseram. Então a pedra foi removida, estava removida. Eu quis aqui abrir aqui a boca do negócio para ver o sepulcro por dentro. Legal. Elas entravam, existia uma câmara que chamavam câmara do choro, né? Essa câmara do choro existia uma mesa de pedra, tudo de pedra, claro, que é onde se fazia a preparação do corpo, embalsamava o corpo e tal. E esse corpo era colocado nessas gavetas. Como acredita-se que era um túmulo familiar de José de Arimateia, então alguns estudiosos colocam que deveria haver vários espaços para famílias, né? Então eu coloquei quatro carreiras, né? Como se diz em português. Só que todas de boca aberta, porque não tinha ninguém sepultado aí. Então só depois que havia o sepultamento se faz o lápis, né? E no 5, entrando e acharam o corpo do Senhor. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus, Lucas, né? Depois no 6, viram, eu já falei, o 7. No 7, aí o jovem dá a instrução, mas ide, dizei aos seus discípulos, e Pedro, que ele vai adiante e vai encontrar com eles na Galileia. Jesus irá encontrar com eles na Galileia, somente na Galileia. E ali vereis como Marcos fala isso. No 8, e saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. Na verdade, elas estavam com medo, porque aquele cara não sabia o que tinha acontecido. Elas não estavam entendendo nada disso. E nada diziam, não disseram isso para ninguém. Elas saíram dali e foram direto, somente falar lá com os discípulos, conforme a orientação daquele anjo que estava dentro do sepulcro. Marcos 16 relata isso. No 9, correu, pois, foi a Simão Pedro e aos outros discípulos, a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor Jesus. E aí eles correm todos para lá, para confirmar, João, né?
No 10, e abaixando, né, entraram, e eles dizem que abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia, não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Então está aqui o lençolzinho, um deles, né? Então Pedro entrou, olhou no buraco, viu que estava tudo vazio, não tinha ninguém ali. Provavelmente o José de Arimateia não colocou Jesus dentro da carneira. Deva ter deixado Jesus, limpou ele apenas, conforme o texto nos diz, e deva ter deixado ele sobre a mesa. Sobre a mesa, provavelmente. Né? No 11. E que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado em um lugar à parte. Então nós temos dois lençóis, né? Um que era envolto e enrolava o corpo, e um outro para a cabeça. Então um estava no chão e o outro estava à parte. João 20, verso 7. E no 12, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram-se, pois, os discípulos para casa. João 20, de 9 a 10. E depois, no verso 13, que é esse 13, né, que é esse episódio da Maria Madalena, que ficou ali, depois que todo mundo foi embora, ela ficou ali chorando, né, chorando também sem entender direito. Aí ela tem um encontro ali com alguém que fala com ela achava que era até algum funcionário que cuidava desse horto, né? Na realidade esse jardim era um horto, né? Provavelmente deveria existir frutas, existia uma cisterna de água, enfim, deveria existir muita coisa ali, era uma propriedade particular de Arimateia. E aí Maria Madalena tem então esse encontro com Jesus ali no horto de José de Arimateia. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levasses, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela só foi entender que era Jesus quando esse possível que ela acreditava que fosse um funcionário, ela foi só ver que era Jesus quando ele chamou pelo nome. Né? Maria, ela voltando-se disse: Rabone, que quer dizer mestre. Então só aí que os olhos dela se abriram, quando Jesus se dirigiu a ela, chamando ela pelo nome. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhe que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhes dissera isso. João 20, de 11 a 18. Então, essa era a situação. A pedra, quando ela chegou, a pedra estava removida, e aí tem todos os textos bíblicos da narrativa. E aí a gente quer. Lindo, fantástico. Alguém lê, por favor, João. Estava procurando esse texto, eu achei aqui agora. João 19, 38. Que é essa que dá com clareza a qualidade do José de Arimateia. Leia aí, por favor. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Legal. Então tá aí, é o que estava faltando, né? Aí você viu? E ele estava acompanhado de Nicodemos. Exatamente. Você vê que tem uma junção, talvez isso aí demonstra que Nicodemos também, da mesma forma, depois do encontro com o mestre, ficou sensibilizado, tocado, mas por causa da instabilidade. É melhor ainda não comentar, é melhor ainda deixar o negócio low profile. Maravilha, lindo, 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 lindo. Vai lá, João, sua vez. Manda pau. A minha versão é uma versão mais digital, né?
Sim. que eu tentei recriar tipo mais o mundo em geral, não só o túmulo. Perfeito. Então, aqui ó, a gente tem a montanha, onde algumas pessoas acreditam que ele foi crucificado. Aliás, foi A a caveira, caveira da fantástico. montanha que eu tentei fazer ali, né? Fantástico, João. E daí, tipo, a ideia que eu tive foi assim, que crucificaram ele, daí logo desceram o corpo, aqui tem um jardim Sim. do lado, umas ovelhinhas ali. E o próprio túmulo mesmo daí estaria aqui. Tipo, esse aqui seria a pedra, Certo. que é todo mundo quadrado, então não vai fazer um Coisa círculo, né? redonda, né? E aqui você desce, Uau! estaria aqui o túmulo. São teia de aranha, você não tem? É, são uns três. Não tinha esses Não lados, né? tinha ninguém, né? Claro. Aí aqui onde preparavam Sim. o corpo, talvez, né? E as câmeras. Assim, tem aqui. Uau! João. Então dá um Fantástico. mais simples um pouco. Fantástico. Ótimo. Olha o visual da cidade. Ótimo. Vira lá de novo saindo do túmulo, eu adorei. A tua pergunta era de vilas, exatamente, que o João perguntou se era próximo, tinha que ser um pouco afastado, porque todo local de corpos, a gente tinha que lembrar que era um local considerado impuro, né? Então tinha uma certa distanciamento, né? Fantástico! Então aqui ó, você está encapsulando aí exatamente o João, cadê? O João 19:41. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Então você tem a cruz, o caveira, porque é o significado da palavra Gólgota, e o túmulo lá. Perfeito, João, perfeito. Coloca de background aí na tela para a gente mostrar isso no sábado. Lindo. Parabéns, maravilha. Aqui, ó, vem aqui agora, Guilherme, já. Esse aqui, ó, é o do Marcos Grossi, que não esteve presente, mas fez aqui o seu túmulo. Muito bonito também, produção maravilhosa. Posso passar para a próxima? E aqui a próxima, linda também, né? Eu queria saber que tem uma luzinha aqui, eu queria saber se é um milagre ou se ele colocou, se é uma revelação escondida. Parece flash. Deve ser do flash que bateu. Eu queria zoar com ele e falar, você tá vendo? Uma vela ali dentro, rapaz, já tinha um anjinho ali escondido. Você quis colocar artificial, mas brincadeiras à parte, está lindo aí o trabalho dele também, né? Muito legal, né? Legal, gente. É isso aí, então. Túmulo. Fazer a conclusão. Posso fazer por essa câmera? Legal, então. Essa vai, acho que o principal dessa série, né? Como a gente sempre tem feito nas nossas séries, né? Parar para refletir, parar para pensar um pouquinho, né? No que está envolvido na festa, né? E eu acho que, como a gente falou nas aulas passadas, a cruz, o túmulo, o contexto, o que Jesus passou, a missão, o paralelo do Antigo com o Novo, de Moisés com Jesus, tudo isso eu acho que a gente tem que ser recontado. Né? Tem que ser recontado. Quando a gente para fazer esse tipo de coisa, né? Acho que o Edu também fez passo a passo, você para reviver o momento. A gente aprende bastante, né? Total, você se lembra, você não fica só naquela coisa de novo, naquele arroz com feijão, de legal, a Páscoa ou Natal, não, mas você entra e você torna, eu acho que a celebração mais profunda. Esse texto a gente conhece esse texto desde que nasceu dentro da igreja. Exatamente. Né? Eu que nasci dentro de igreja, eu conheço esse texto desde que nasceu. Agora, eu confesso que eu fui aprender ele agora quando eu comecei a fazer. Exatamente. Eu fui atrás de detalhes. Exatamente. De arqueologia, para saber se era isso, o que não era. Né? Então, acabei aprendendo muito mais. O que é a tese que eu tenho tentado bater e repeti-la é que quando a gente vê, fica muito mais profundo. Quando a gente só lê, tem uma visualização. Quando você para, deixa eu visualizar. Aí nessa visualização você aprende mais e entra mais. E eu acho que entrando mais a gente cresce, a gente ganha, como discípulo do Senhor, né? Bendito seja Deus, parabéns, galera. Acho que é isso aí.
Legal, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque a nossa celebração é de Deus vivo. Obrigado por todo esse tempo que nós investimos aqui, estudando, aprendendo. Obrigado pelo amor à Tua Palavra, por cada vida aqui, fazendo esses projetos. Oh, Pai, nós te agradecemos porque isso é o resultado de uma fé viva. E eu quero te pedir que o Senhor possa tocar, reavivar o coração de mais e mais discípulos teus, não só aqui, mas espalhados pela terra, para prestar atenção na tua palavra e extrair da sua palavra toda a beleza, toda a graça que ela tem para nos informar. Continue conosco nessa semana chamada Santa. Continue conosco nos preparando para uma Páscoa com todo o seu significado. Que nós possamos sim relembrar do sofrimento que é o amor do Senhor. Mas que possamos acima de tudo também celebrar a beleza da ressurreição. Amém. E de Cristo que vive em nós. Nós te agradecemos por este tempo, por essa escola bíblica de Páscoa. Mantenha-nos assim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Legal, gente. Agora, isso aqui não foi só eu que fiz. A Sandra... Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.